Boa noite, pessoal. Queria convidar todos para a Semana de Cultura da trilha da Construtec aqui da Startse. Eu sou o Nicolas, eu sou o gerente da área de Inteligência e Cultura, que é composto por Inteligência e Cultura, o PMO e também a área de Inteligência e Gestão da Informação. A gente vai começar a bater um papo muito bacana hoje, até 7h10, 7h15. Vamos trocar um pouco de experiência, alguns cases vividos. Eu queria chamar um pouquinho o Gui para se apresentar também, para ninguém ficar sem saber quem é quem aqui. Conta um pouquinho da sua história aí, Gui. E aí, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos a esse encontro. A gente tem uma semaninha bem legal aí que a gente vai conversar com vocês bastante sobre cultura. Eu sou o Guilherme, eu trabalho na área de Inteligência e Cultura também aqui no Grupo Build Vita. Eu venho da área de Tecnologia da Informação e recentemente aceitei esse novo desafio para compor essa equipe. E espero trocar um bate-papo legal aí com vocês. Amanda quer se apresentar também? Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Eu sou a Amanda, faço parte da equipe de Pessoas e Gestão. Hoje eu estou atendendo as demandas do CSC. Então, eu fico junto com o pessoal mais corporativo aqui. E é isso. Legal, Mandinha. Deixa eu chamar a Estrela, né? Porque aqui nós somos só convidados, porque a Estrela da Noite vai falar agora. Queria chamar o Fernando Paiva. Ô, Fer, fala um pouquinho, conta um pouquinho pra gente quem é você, onde vive, o que come, tipo o Globo Repórter, sabe? Quase Globo Rural, né, Nicolas? Exatamente. Obrigado pelo convite. Para mim é um super prazer estar aqui com vocês, pessoal, e compartilhar um pouco daquilo que faz parte do meu dia a dia. Até me apresentando brevemente, eu tenho pouco mais de 13 anos de carreira voltado na parte de desenvolvimento humano, de recrutamento e seleção. Então, para mim, isso é um tema constante no meu dia a dia, onde a gente vai trazer algo que é fundamental e está totalmente alinhado com a demanda de muitas organizações, que é se preocupar com a cultura organizacional, né? E especificamente falando sobre a cultura linkada com as estratégias de atração e de retenção de colaboradores e dos principais talentos. Então vai ser super bacana nesses próximos minutos a gente trazer um pouco da realidade que eu vivo, e eu também quero que vocês mostrem um pouco dos exemplos, dos projetos que vocês têm hoje aí na Build, na Vita, porque tem muita coisa legal aí para a gente poder compartilhar com o pessoal. Show de bola. Valeu, Paiva. E eu fiz questão até da gente chamar a Amanda, né? Porque a gente passou por uma situação muito legal tem uns 15 dias, 20 dias, né, Amanda? Do recrutamento de uma área específica nossa lá, que é a área do PMO. Como que foi feito até a questão do recrutamento, deixando de lado até a questão de currículo, para ter as soft skills em primeiro lugar, e o que isso gerou de empatia dos próprios candidatos, Paiva. Foi muito legal. A gente começou a bater um papo, trocar ideia com a galera, chegou numa fase do processo que a galera já nem sabia que vaga que era. Eu falei, cara, eu quero entrar na empresa, eu não sei aonde, mas eu quero entrar. E isso é muito legal. Eu falei assim, ver o quanto a gente evoluiu nesse sentido e quanto a gente começa a atrair as pessoas pelo jeito que a gente age, pelo jeito que a empresa entende que é a forma correta de valorizar o colaborador, de entender as relações dentro da empresa, etc. Não sei se a Mandinha quer comentar alguma coisa, falar um pouquinho desse processo, para que o Paiva comece a dar os insights dele, que eu quero ouvir ele. Não, foi muito legal, foi um processo assim que já começou focado na parte de cultura, né? Então, a gente não estava buscando um curso específico no currículo, alguma experiência específica, não, lógico que a gente olhou os currículos, viu se tinha, se pegava um pouquinho do caminho que a gente queria, e durante o processo, a gente vai conhecendo os candidatos, eles já começam super formais, né? Então, assim, oi, boa noite, meu nome é tal, passei pela empresa tal, fiquei tanto tempo, fiz isso daqui, isso daqui, isso daqui. E aí a gente deixou todo mundo se apresentar dessa forma, né? Deu liberdade, o pessoal falou toda a parte bonitinha. Sabe aquele textinho decorado que o pessoal fala em frente ao espelho? Foi desse jeito. Aí chegou a parte que a gente quebrou a perna deles, né? Falei, tá, mas o que vocês gostam de fazer? Aí o pessoal vai falando coisas formais também. Ah, eu gosto de ler, de estudar. E a gente foi dando umas voltas que o pessoal ficava perdido. Falava assim, gente, o que esse pessoal quer saber, né? O que essa Build Vita aí tá querendo saber? Então, o legal é que a gente conseguiu entender um pouco mais de cultura e a gente viu quem daria certo com o nosso estilo aqui. É muito isso que a gente busca, né? Uma pessoa que case com o nosso estilo,
com a nossa forma de trabalho, tem que ser algo confortável para as duas partes. Tanto para a gente que está selecionando uma pessoa, quanto para esse candidato. Tem que ser uma coisa que ele entre e se sinta à vontade. Ver que está no lugar certo. E isso é muito difícil da gente pegar no primeiro momento, quando está muito formal. Então, quando a gente faz um processo mais descontraído, que começa a fazer perguntas diferentes, a gente vê esse outro lado do candidato também, que foi super bacana e deu um retorno muito positivo, né? A gente saiu com várias ideias diferentes e acendeu essa luzinha neles também, né? A gente desarmou os candidatos, isso que eu acho que é o mais legal, porque o pessoal vem com aquele script, né? Se perguntar quais são os seus maiores defeitos, a maioria das... eu sou muito detalhista, eu sou perfeccionista, aquelas coisas mais básicas possível. E a gente foi, eu acho que o que foi legal é que a gente foi desarmando eles com, tipo, que time você torce, o que você gosta, o que você não gosta, toca instrumento, faz o quê, como que você se situa em algumas horas, tal. Eu acho que isso foi muito legal, foi muito válido. Não sei se o pai quer comentar alguma coisa sobre isso. Pode falar, Vandinho. Não, mas a pergunta mais legal foi, né, Nicolas? Qual foi o maior erro da sua vida? Que daí a gente escutou cada história e foi super legal que a gente conseguiu ver como essas pessoas também superaram esse maior erro da vida delas, né? Então, essa foi uma pergunta assim que nunca fizeram para eles, que eles tiveram que parar um pouquinho para pensar. A gente escutou um monte de história doida também. E a gente viu que eles conseguiram superar esse maior erro, sabe? Desviou lá. Então, foi muito legal ter esse retorno do pessoal. E esse tipo de pergunta que você comentou, achei bem interessante, né? Não só do quais são os seus maiores erros, mas o que você faz no seu dia a dia, quais são os seus hobbies? E é normal o pessoal começar de um jeito mais formal, né? Eu gosto de ler. Ou então, quais são os seus maiores defeitos? Eu sou perfeccionista. Mas é depois de você passar por essa primeira camada que você escuta a verdade mesmo, né? E não é bem isso. E também não é nem isso que você, como empresa, quer saber. E isso que é um ponto interessante para os dois lados, né? Para a empresa saber avaliar bem aquele profissional que ela está considerando e para o profissional identificar se é lá que eu quero trabalhar. Né? Eu sinto que essa é a principal diferença hoje. Todo mundo sabe, a gente vê várias até pesquisas, né? Que o principal motivo que faz um colaborador sair de uma empresa não é o salário, não é o cargo, às vezes é um reconhecimento, uma falta de reconhecimento, mas um dos principais motivos é a aderência. Né? Tem gente que fala que é por conta do gestor, que é por conta do líder, ou por conta aí de uma falta de liderança bem feita, mas na essência tem esses elementos da cultura, sabe? De você se identificar naquela empresa, de você falar, eu quero fazer parte daquilo, eu quero estar lá, como vocês mesmos comentaram, né? Eu não sei em qual função, mas eu quero fazer parte desse negócio. Isso é um feedback fantástico, porque olha o tanto que a empresa está economizando com estratégias de atração e de retenção. Porque criaram um ambiente tal que mostraram para o profissional, olha, é essa a nossa característica, é esse o nosso jeitão, né? Esse nosso estilo, como você mesmo falou. Então, se o profissional se adapta a isso, fantástico. Vai ter gente que não se adapta, e tudo bem. E vamos pensar, a pior coisa que pode acontecer é você atrair esse cara que não tem o perfil, que não tem o nosso estilo, como você disse, né, Amanda? E aí eu falo que isso é a pior decisão para todo mundo. Né? Para a empresa é caro fazer uma contratação errada, por N motivos. Né? O próprio processo seletivo, ele tem o seu custo. Você está mobilizando aí uma estrutura de gestores para fazer o processo de entrevista, você está separando horas do dia de várias pessoas, que nunca é um tomador de decisão, são vários. O próprio colaborador fazendo aquele deslocamento, aquela criação de expectativa, né? Será que aquilo vai dar certo, não vai dar certo? E aí você chega e faz uma contratação errada, a pior coisa é quando os dois lados batem na cabeça e falam, acho que não aceitei. Né? Então, é muito legal quando você mostra essa cultura, esse jeitão de vocês, como você disse, que se der certo, vai dar certo. Se não der certo, que bom que nem começou. Né? E um negócio bacana que a gente faz também é dar essa abertura, né, Nicolas? A gente chega uma parte e fala assim, e aí, vocês estão gostando? Se não estiver gostando, tudo bem. Ninguém é obrigado a gostar de tudo. Se não gostar disso daqui também, vamos ver se tem alguma outra coisa, em alguma outra área. Ninguém precisa ser totalmente desconstruído, que aceita tudo. Então, tem áreas que a gente vai precisar de uma pessoa mais organizada. Então, vai ter uma área que a gente precisa de uma pessoa que pense mais, que seja mais controlada, que não chegue querendo mudar tudo. E tem área que a gente precisa de uma pessoa que seja mais desconstruída, que entenda que vai ter projeto que vai começar, que não vai terminar. Então, a gente dá essa abertura para o pessoal, fala assim, não, vocês estão gostando? Tá, faz sentido para vocês? Se não tiver, tudo bem, a gente vai procurar outra coisa. O importante é que a gente está se conhecendo e
importante de tudo é estar bem para os dois lados. É uma via de mão dupla, né? Então, os dois lados têm que estar confortáveis. O que é legal para recrutamento interno, é meio que normal você coletar um pouco de feedback, né, do recrutamento, né, recrutamento interno e tal. Agora, é a primeira vez que eu faço um feedback de recrutamento externo. Dos caras que não estão na empresa, nem conhecem a empresa, assim, né? E a gente perguntar isso exatamente o que a Amandinha falou. Vocês gostaram do processo? Foi legal? O que vocês acharam? E, o feedback que a gente teve dessa galera foi muito bacana. Foi muito bacana. Falar, a gente está no caminho certo para esse perfil de vaga, para esse tipo de área, que nem a Amanda falou, tem algumas áreas que a gente consegue mudar um pouquinho, né? Dá para a gente brincar. E foi muito positivo, pai. Foi muito legal. A pessoa entrou, hoje ela vai completar um mês agora aqui com a gente. Tá super contente. O líder dela direto também tá extremamente satisfeito, porque é mais do que o papel, né? É mais do que o currículo, é mais do que aquelas perguntas, aquela entrevista na qual o cara senta um de frente para o outro e as pessoas colocam, às vezes, uma máscara ali, né? E a maneira que a gente fez foi uma entrevista coletiva, né, Amandinha? Sim, eu acho que tinha muitos candidatos, né? Então, a gente não quis ser injusto. A gente colocou todo mundo e o pessoal, a primeira coisa, todo mundo se assustava numa entrevista online com mais 5 candidatos, mais 5 pessoas da empresa. Falava assim, gente, o que é tudo isso de pessoa, todo mundo me avaliando? Daí a gente tinha que quebrar aquele gelo ainda, fazer o pessoal se sentir confortável. E chegou no momento que ia, né? Uma das coisas legais, porque a gente estava em bastante pessoas da empresa, né? A gente estava, acho que, em 5 ou 6 pessoas avaliando, e aí todo mundo, nossa, ficava no primeiro momento assustado, mas acho uma coisa muito legal, que até a Amanda comentou, que a gente estava todo momento tentando quebrar esse gelo e essa formalidade, né? De perguntar muito, quando a gente pede para as pessoas se apresentarem, elas ficam muito presas em falar o que elas fazem. Não, mas a gente quer saber quem é você, o que você gosta de fazer. E aí até naquela pergunta dos hobbies, né, como a gente falou, o pessoal, eu gosto de ler e tal. E até uma pessoa do nosso time falou, eu gosto de sair, tomar cerveja, para justamente criar e mostrar que a pessoa pode falar, ela pode falar isso, tá tudo bem ela falar que ela gosta de sair com os amigos, e ela não precisa falar que o hobby dela é a leitura, para justamente essa questão da máscara que se é criada no processo seletivo, né? Porque cria-se toda uma tensão que é complicado tanto para quem está entrevistando quanto para quem é entrevistado. Então, se você consegue criar um ambiente ali de confiança, onde as pessoas se sintam confortáveis para conversar, eu acho que esse processo como um todo fica muito mais produtivo para ambos os lados. E um ponto legal, fazendo só um parênteses aqui, Nicolas, mas vou falar, meu amigo. É o seguinte, são várias visões, né, que um recrutador está olhando para um candidato. Lógico, a gente tem que olhar para o currículo, a gente precisa entender se o profissional tem as habilidades necessárias para cumprir aquela função. Eu falo que são 3 P's, principalmente, que a gente olha para um processo. O primeiro, será que aquele candidato tem condições de resolver o meu problema? Eu sempre comento que, seja um recrutamento interno ou externo, a gente só vai abrir uma vaga porque tem algum problema que precisa ser resolvido, tem algum desafio, né, algum projeto para ser implementado, alguma mudança para ser feita, alguma coisa, né, que justifica a abertura de um processo. Fazer um processo de recrutamento não é divertido, não é gostoso, é caro, como eu comentei, é arriscado, né, porque não tem nada pior do que você fazer uma movimentação errada. Imagina, tirar uma pessoa de uma área, mesmo fazendo um recrutamento interno, tirar uma pessoa de uma área que está rodando bem, entregando bem, fazendo várias coisas, e colocar num lugar em que ele não vai entregar bem, que ele vai ficar desmotivado, que ele vai deixar de entregar, de repente ele ainda corre o risco de ser demitido, imagina. Então, é super importante identificar o que eu preciso resolver, qual que é o meu problema. E esse é o primeiro P. E para o candidato, lógico que é importante mostrar isso, principalmente com evidências. Às vezes vai mostrar no currículo, sim, poxa, eu tenho formação em tal lugar, trabalhei em tais empresas, tive tais projetos, e isso consegue mostrar esse primeiro ponto, mas não é suficiente. A gente precisa olhar para esse outro P, que é do perfil, sabe? E é difícil, eu entendo, é exatamente isso que a gente está falando agora, é olhar para o lado mais subjetivo, é perguntar que time que você torce, se você gosta de tomar cerveja, se você gosta de jogar bola, se você não gosta de fazer nada, sabe? E isso é um ponto muito, muito delicado, porque eu vejo que nos dois lados a gente não tem uma facilidade na comunicação, sabe? Não são todos os entrevistadores que estão preparados para isso, porque eles têm um script, ou porque aprenderam dessa forma, ou porque nunca aprenderam algo diferente, né? E que é possível você questionar que, sabe, o que você gosta de fazer de fim de semana, que não seja
trabalhar ou estudar ou fazer coisas, né, que a gente sabe que estão querendo agradar no final das contas, entendeu? Não, essa parte do perfil é muito delicado e vocês fizeram muito bem feito de ter várias pessoas avaliando, às vezes até ao mesmo tempo. Eu sei que isso cria uma certa pressão, né? Quem está sendo avaliado parece que está sendo sabatinado, mas isso é interessante, principalmente quando a gente está dentro de um processo que outras pessoas estão avaliando, sabe? Outras pessoas de outros negócios, outras áreas, não necessariamente o gestor direto. O gestor direto, tudo bem, vai ter facilidade para avaliar esse primeiro P, do problema, sabe resolver, tem a experiência que eu preciso e tudo mais. Agora, as outras pessoas, os pares, eu já vi até processos em que os subordinados entrevistam o futuro gestor, eles conseguem avaliar esse elemento cultural com muito mais facilidade. Será que esse cara tem a nossa cara? Ou como você falou, Amanda, será que esse cara casa com o nosso estilo? E o terceiro P, só para finalizar, é o potencial. Nenhuma empresa contrata um profissional só para fazer aquela função e morrer naquela função. Pelo contrário, né? Uma empresa que se preocupa com uma estrutura bem feita, com o seu banco de talentos bem montado, vai pensar no médio e no longo prazo. Ou seja, eu vou contratar alguém hoje que amanhã pode se tornar um líder, pode se tornar alguém estratégico dentro dessa organização. E como você vai fazer isso também é muito difícil. Você precisa olhar para essas sutilezas, né? Para essas pistas, principalmente por essas pistas de o que você gosta de fazer fora da tua vida profissional. Isso te traz muita resposta interessante. Acho que um ponto legal da gente colocar é que isso está sendo adotado assim na empresa como um todo. Porque a gente, quando fala com o Nicolas já é todo diferentão, né? Então, tudo que for vir dele vai ser desse estilo diferentão. Mas a gente tem algumas áreas igual fiscal, contábil, que são áreas que precisam ser mais formais, tem todo um processo e eles já estão mudando também a forma de fazer esses processos. Então, a gente está tendo mais cases, a gente está tendo mais conversas informais também. Então, chega numa hora do processo que a gente está falando de churrasco, chega um momento que o gestor fala assim, não, vamos parar de falar de LinkedIn agora, quero saber da vida de vocês. Então, é um estilo que está sendo adotado nas outras áreas também. A gente já teve um processo aqui que a equipe participou para saber quem que ia ser o par deles, né? Então, foi muito legal que eles conseguiram ver as pessoas e falar assim, não, quem que vai dar certo aqui? Quem que vai dar certo com as pessoas que já existem aqui? Acho que nada mais justo, né, do que você escolher seu par também no processo. Então, a gente já teve esse modelo também. Então, isso é uma coisa que está acontecendo de uma forma geral mesmo. Em todas as áreas tem uma pontinha de mudança acontecendo durante os processos. E é lógico que dá muito medo, principalmente na gente que é de PEG, que está levando os candidatos, que a gente vai falando assim, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer um case. Porque chega lá na frente, vai que não dá certo, vai que a pessoa não casou. Então, é um risco, mas até agora a gente está tendo os resultados muito positivos. Então, está valendo a pena gastar tempo e energia fazendo um processo diferente. É muito mais trabalhoso fazer dessa forma do que fazer o comum, né? De toda vez, de pegar, bater currículo e só. Então, a gente gasta mais tempo. Tem vezes que é metade do dia durante um processo, fica 2 horas com o candidato, mas a gente consegue ser mais assertivo no final. Ô, Paiva, você comentou de alguns processos do pessoal escolhendo o próprio líder, né? E a gente já fez isso aqui dentro. A nossa atual diretora de PEG foi escolhida pelos gerentes. No processo seletivo, quem deu essa ou não essa foi o pessoal, foram as gerentes de PEG, escolheram os diretores. Alguém de mercado. A diretoria de inovação e expansão, a gente não trouxe ninguém de fora, foram pessoas internas que se candidataram aos... Tinha um perfil para se tornar diretor dessa área de inovação e expansão. Quem que selecionou? Os gerentes da área de inovação e expansão. Então, e tem outros exemplos, a tesouraria também já fez isso, N áreas dentro da empresa, assim, os colaboradores escolhendo os líderes. E muito pelo que você falou, né? Falei assim, cara, o nosso jeito, quem que você acha que vai potencializar a equipe também? Porque às vezes você contrata alguém, um líder que não tem nada a ver com a equipe, né? Não casa, e tem que ser um casamento. E a equipe é um casamento, né? Para se desenvolver, etc. E nada mais justo que colocar a equipe para participar, que nem você falou, acho que é sensacional. Você sabe que você falou uma coisa que eu gosto sempre de comparar, Nicolas.
de fato, o relacionamento que você tem com a tua empresa não é muito diferente do relacionamento afetivo, é um casamento. E até mais intenso do que um casamento, porque quanto tempo que você passa convivendo com as pessoas da sua equipe, direta e indiretamente, pensando no teu trabalho, se envolvendo em projetos, versus o que você passa, né, com o teu marido, com a tua esposa, entendeu? Então, de fato, é importante tomar essa decisão, mas o que é legal e o que vocês fizeram de uma forma interessante, que eu estou tentando, né, até desestruturar para a gente tentar encontrar um padrão dentro disso daí, é ter clareza do que para vocês é importante, sabe? Porque o que é tradicional dentro de um processo seletivo? Vamos fazer um checklist, vamos pegar o melhor currículo, vamos pegar a pessoa, né, que passou por aquilo numa concorrente diretamente. Quem disse que vai ser o melhor profissional? Eu costumo dizer que o objetivo de uma contratação é sempre trazer a melhor pessoa possível para uma determinada posição. Só que isso é difícil pra caramba, né? Porque a gente tem que quebrar tudo aquilo que tem lá dentro, tem que entender quais são as competências técnicas, comportamentais, o potencial daquele profissional e por aí vai. E aí, por isso, muita empresa prefere fazer o segundo plano, que é trazer o recrutamento óbvio. O que eu quero dizer com isso? Né, vocês que são uma empresa do segmento de construção, vamos trazer alguém do segmento de construção? Quem disse? Que é bom para os dois, entendeu? Para o profissional sair de uma empresa para ir para outra e para a própria empresa ter alguém da concorrência, só porque já está acostumado com o segmento, só porque está acostumado com o dia a dia. Quem disse que essa curva de aprendizado não é interessante? Aliás, a curva de aprendizado, eu conheço várias empresas que estão ok com isso, sabe? Inclusive que nem deixam um executivo novo, principalmente um executivo que está numa posição mais estratégica, um diretor, ou mesmo um presidente, em tomar nenhuma decisão muito importante nos primeiros meses. Os primeiros meses é momento de aprendizado, de entender o que está acontecendo, onde que ele está pisando, para depois poder tomar alguma decisão mais drástica, entendeu? Não estou dizendo que ele não possa fazer nada, obviamente que pode, mas nos primeiros momentos, geralmente os primeiros 90 dias, mas sem ser uma regra isso, são mais importantes para ter essa curva de aprendizado. Ou seja, se tem esse espaço, né, para uma transição, por que não trazer uma pessoa também que consegue agregar para aquela empresa, que vai resolver os problemas daquela empresa da melhor forma? Né? E você trouxe o exemplo da sua diretora, e é perfeito, ela não veio de segmento de construção, e daí está trazendo uma série de benefícios e fazendo uma série de melhorias e que talvez está fazendo muito mais sentido para a organização do que se viesse diretamente do vizinho, do concorrente. Exato. Eu acho que acho que eu tenho muito medo da questão da visão viciada de algumas questões, sabe? E eu acho que faz muito mal, eu acho que a gente perde muita discussão, acho que enviesa demais algumas questões. Quando a gente contrata, principalmente nas nossas áreas ali, a gente traça um perfil de cada um dos componentes daquela equipe. Que nem a gente acabou de contratar um colaborador para a área de inteligência e cultura, né? Qual foi o requisito para isso? Que seja complementar ao perfil do Nicolas, ao do Guilherme e da Etienne. Tem que ser alguém que complemente isso. Não precisa ser mais um Nicolas, mais um Gui, mais um Eti. Não é isso. Que nem do PMO. O que a gente está buscando? Alguém com características complementares que faltavam lá para a equipe do PMO. Isso ajuda muito na hora de você gerar discussão, propor soluções, porque a gente conversa com muitas áreas, né? E acho que isso é muito bom, tanto para a gente como área, como para a empresa, né? Isso, pai, vai muito de encontro. A gente tem alguns pilares ali que a gente fala muito que a gente acredita demais que a colaboração e a construção de conexão genuína das pessoas, sabe? A gente entende, cara, que isso tem que ser baseado em confiança, em respeito, em transparência, e mais do que isso, tem que ter a diversidade de pensamento, sabe? E você aceitar a diversidade de pensamento. Por quê? A gente sabe que a gente tendo essa multidisciplinaridade, até mais do que a formação, a gente sabe que se a gente tiver esse pensamento, a gente vai conseguir impactar positivamente o maior número de pessoas possível. E, consequentemente, o ecossistema que a gente vive hoje, que é da construção, que ele é muito conservador, né? A gente sabe o quanto ele é não inovador em alguns sentidos, e a gente tenta impactar
o nosso ecossistema. Não estou falando só dos colaboradores, eu estou falando também dos meus fornecedores, eu estou falando dos meus clientes. Eu acho que quando a gente começa a criar o brincar na cozinha, né? Fazer esse jogo dentro de casa, e a gente passa essa imagem, e aí foi o que aconteceu no processo seletivo, a gente mostrou o que nós somos no dia a dia. Como são as nossas reuniões de equipe, o bate-papo, a troca de ideia, e o pessoal acho que pode sentir um pouquinho isso, né? E aí eu falo, acho que eles tiveram uma conexão genuína com a gente, né? Isso é muito bacana. E, Nicolas, você sabe que isso não é nada trivial, cara. Não é uma coisa simples, sabe? São poucas as empresas que têm esse tipo de clareza, e são poucas as empresas que seguem nesse primeiro plano que eu comentei, de fazer a contratação do perfil certo, que tem essa clareza de quais são as necessidades, sabe? O que a empresa busca na essência mesmo, quais são os valores, aquilo que a empresa acha importante, quais são os pilares, né? E estou falando muito mais do que aquilo que está na parede, no missão, visão, valores, né? Aquilo tradicional que se faz uma vez e nunca mais se lembra, mas aquilo que de fato vocês vivem. O exemplo que você deu eu achei fantástico. Como é que é uma reunião de vocês, como é que é o dia a dia de vocês. Isso traz muita informação. Mas você trouxe talvez um ponto mais importante de todos, que é a valorização da diversidade, sabe? Eu já vi, porque isso eu faço, né? Isso é o segundo lado, eu faço, é o recrutamento óbvio. É você contratar alguém à sua imagem e semelhança. Eu juro, eu já vi isso, atendendo uma empresa uma vez, um tempo atrás, eu conto sempre essa história porque eu acho até engraçado, se não fosse triste, mas enfim, eu estava fazendo um processo lá de coaching com um diretor de uma área, ele terminou e falou, Fernando, vem cá, vem conhecer a minha equipe. Eu juro, Nicolas, eu entrei ali no staff, tinha umas 10 pessoas literalmente iguais, com o mesmo estilo de roupa, com o mesmo estilo de corte de cabelo, todos homens, todos do mesmo jeito. Eu falo até brincando, eu acho que eu cumprimentei o mesmo cara 2 vezes, porque era tudo igual, entendeu? Parecia que eu estava naquele filme dos Minions, é tudo igual, tudo Minion, entendeu? Não estou dizendo que está errado, mas isso é uma característica cultural daquela organização. Não tem cultura certa, cultura errada. Para eles, o que funciona até aquele momento, né, não sei se vai funcionar dali para frente, é trazer todo mundo com esse mesmo perfil. Então, na verdade, isso é uma pista muito importante agora para o profissional. Porque, tudo bem, a organização que está se planejando para fazer uma contratação diferente, ou seja, que quer trazer resultados, tem que passar por aquilo que vocês estão fazendo. Agora, se você é um profissional que está participando de um processo, é muito importante você ver se tem aderência naquela empresa. Porque muito candidato está preocupado em se vender, não é verdade? Está querendo falar de você, igual a Amanda falou, decora um script na frente do espelho, chega na hora, sai vomitando, falando palavra-chave que acha que o outro quer ouvir, mas não está preocupado em comprar. E isso é um ponto muito importante. Sabe, se você é um candidato, você precisa pesquisar, você precisa fazer esse trabalho de investigar a empresa, assim como também estão te investigando, entendeu? E fazer perguntas, entender, e tem algumas coisas aí que vocês já estão trazendo do que realmente é a essência, né? Dessa aderência com a cultura, com esses perfis, né? Isso pra gente é muito válido, né? Pode falar, Gui. Não, falar que tá aqui na tela o link do Slido para quem quiser deixar alguma pergunta pra gente. Tá, dá para fazer uma pergunta, a gente faz aqui, a gente tem mais 10 minutinhos, se alguém que estiver assistindo tiver alguma questão que quiser colocar aqui pra gente discutir. Nossa, falta só 10. Passa rápido, né? Vou acelerar aqui, senão vai acabar a live, não vai dar pra perguntar tudo que a gente quer. Ô Fer, eu vejo com você, eu sei que nem você comentou, né, da questão que não existe cultura certa ou cultura errada. O quanto você acha que os próprios candidatos estão atrás de empresas que têm um fit cultural? Ou eles estão mais interessados no cargo? Eu não sei se eu fugi muito, mas no nosso bate-papo aqui, acho que eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. É uma pergunta super relevante, Nicolás. E você sabe que justamente por isso que eu costumo fugir daquelas pesquisas, sabe? Os principais motivos que fazem um profissional, né, sair ou ficar em uma empresa. Mas quando eu vou questionando os profissionais que fizeram movimentações erradas, eu costumo perceber esse lado do componente cultural. Eu me arrependi da mudança, não foi pelo salário, não foi pelo cargo, não foi pela promoção, mas foi porque eu não bati o santo, né? Às vezes não sabe nem explicar o porquê. E aí a resposta é essa, não bateu o santo, porque o meu gestor era isso, era aquilo, o perfil da empresa não combinou comigo. Tem algumas empresas que têm um perfil cultural muito forte,
sem ficar dando nomes de empresas por aí, né? Esse é o intuito, mas tem algumas empresas que vocês devem conhecer pessoas que trabalham lá, que vocês sabem que a pessoa trabalha lá, né? Ou então empresa de bebidas, por exemplo, você também dá nomes, que você vai no churrasco, a pessoa não bebe uma determinada marca de cerveja porque é da concorrente. Ou seja, é um tipo de cultura extremamente forte. Não estou dizendo que está certo, que está errado, não é isso. Mas percebe o seguinte, raramente uma pessoa que trabalha nessa empresa fica lá e é indiferente. Ou ama e fica lá 10, 15 anos na empresa e cresce e vira líder, e, enfim. Ou a pessoa fica 6 meses e sai, porque não se adaptou. Percebe? Não é normal essa situação? E aí eu queria comentar, Nicolas, sim, de fato, esse é um tema muito importante que muita gente às vezes nem tem a consciência de que tem esse nível de importância. E vai perceber depois, putz, foi uma movimentação que não foi legal, putz, me arrependi, putz, eu não estou feliz. Você sabe que tem uma preocupação que eu costumo ter, que o importante não é simplesmente você ter sucesso na vida profissional. Eu conheço muita gente tida como pessoas de sucesso, que tem cargos diferenciados, ganham salários ótimos, sabe, trabalham em empresas de renome, mas que não são felizes. E não no sentido ingênuo da palavra, mas que não são realizados. Sabe, que você pergunta para eles, cara, como é que estão as coisas aí? Não está bem, eu quero sair, eu não estou feliz. E quando você vai passando da segunda camada e tentando entender os motivos disso estar nessa situação, eu vejo esse lado cultural. Então, respondendo a tua pergunta, talvez a preocupação que as pessoas hoje têm com o lado cultural, com o lado menos objetivo de salários e cargos e tudo isso, tem sido cada vez maior por conta desse ingrediente, entendeu? E eu vou dar o meu exemplo, né? Quando eu saí, eu trabalhava na empresa de auditoria, eu saí com uma mão na frente e outra atrás. Eu pedi demissão porque eu não estava mais feliz com o que eu fazia. E o pessoal questionou, mas você está numa multinacional, tem um plano, aquela coisa toda que a gente conhece, né? E eu falei assim, cara, mas eu não me vejo fazendo isso. Não me vejo mais fazendo isso. Eu quero outra coisa. Depois eu saí, fiquei 2 anos, acabei saindo. Aí fiquei numa outra empresa 8 anos. Hoje até bastante, falar 8 anos numa empresa é bastante tempo. E depois também sabe quando falo assim, cara, eu não me conecto mais, eu não consigo. E agora já estou há 6 na build. E passa rápido, a questão de como que a gente se conecta com a empresa, né? E você se reinventa também. Eu acho que tem muito disso, né? Às vezes o próprio profissional se reinventa. A cabeça ela muda um pouco, né, pai? Você vai ficando velho, vai tendo cabelo branco, você vai mudando algumas questões. Ou não vai tendo cabelo. Ou não tem mais cabelo, exato. E é uma dificuldade muito grande, né? Porque eu vejo que muitos candidatos chegam para as entrevistas sem realmente, às vezes, nem conhecer a empresa que eles estão prestando o processo. O cara, ele está precisando de um emprego, ele se candidata ali em 1, 2, 3, 4, 5, 10 vagas de um monte de empresas diferentes. E aí, assim, como que a gente, como empresa, consegue mostrar para ele o que a gente quer, o que a gente espera, né? Porque a gente tem muitas vezes um processo seletivo que a gente não consegue ficar muito tempo com um candidato e é um bate-papo curto. Então, também essa dificuldade em passar essa mensagem, eu acho que é muito latente, né? Porque eu acho que tem o papel do candidato fazer o seu serviço de casa e ler um pouco, entender se ele é realmente isso que ele quer, mas a empresa também tem que identificar se aquele cara não dá um match, né, com a empresa, ele não se encaixa no perfil. Isso é bem verdade, né, Guilherme? Você ter essa preocupação, principalmente quando a gente está numa situação econômica que é bem atípica, né? Não dá para dizer que todas as pessoas que a gente gostaria que estivessem trabalhando estão por uma série de motivos. Tem segmentos que estão sofrendo muito, tem outros que estão sofrendo menos, mas ainda assim existe um desemprego muito grande. Mas você sabe uma coisa que eu comento? É muito delicado quando você sai se candidatando para todos os lados, atirando, né, para todos os processos, sem ver. Sabe qual que é o maior problema? É você encontrar um emprego, mas encontrar um emprego errado. Então, é muito importante que você saiba avaliar onde você está entrando, porque senão acontece aquilo. Uma carreira diferente da do Nicolas, que é super bem construída, sabe? Ciclos, não é nem pelo tempo, o tempo é importante, é claro, mas são pelos ciclos, pelos projetos que ele fez. Né? Você sair de um nível, poder passar por outro, ter história para contar, isso significa ter ciclo. E quando o profissional faz uma movimentação errada, não estou também dizendo só pelo tempo, mas a pista é que os ciclos não são tão bem construídos. Sabe? O que você fez lá? Pois eu fiquei um período, não foi legal e saí, depois entrei, depois não...
sabe? Você vê aqueles profissionais que pingam entre lugares, isso é péssimo. E eu selecionei 3 formas diferentes do profissional avaliar a empresa, né? A primeira forma é a mais fácil, é aquela forma mais externa do lado cultural. Ou seja, é você ver como é que é a empresa. E isso é importante dentro do processo seletivo, de que a empresa traga o candidato para dentro. Tudo bem, hoje a gente está numa fase, por conta dessa pandemia, que tem que ser online. Mas existem outras formas de ter pontos de contato do profissional com a organização, que não é só trazendo para a tua sala de reunião. Só que para o candidato, ele tem que entender que uma empresa não é inovadora porque tem uma mesa de sinuca, porque tem videogame e tem uma geladeira de energético, entendeu? E isso é fácil para a empresa colocar uma parede colorida e sou criativo. Quem disse? Tem um segundo nível, que é e demanda uma pesquisa do profissional, é entender como é que é o perfil desses executivos, dos executivos mesmo, da alta gestão, né? Porque daí é aquela pista que eu dei, do exemplo do Minion. Se você começa a perceber que as pessoas vêm da mesma escola, têm a mesma origem, têm as mesmas características, não tem esse ingrediente que o Nicolas tocou muito importante da diversidade, a chance dessa empresa não ser aquilo que ela está dizendo é muito grande também. Mas o terceiro nível, que talvez esse seja o mais importante, envolve uma pesquisa mesmo, sabe? Do candidato ir atrás, entrevistar. Tem sites hoje, como o Glassdoor, que comprou o Love Mondays aqui no Brasil, que tem esse tipo de feedback. Como é que é trabalhar na Build? Como é que é trabalhar no Vita? Como é que é fazer? Como é que é o dia a dia aí de vocês? O exemplo que vocês deram é fantástico. Como é que é uma reunião nossa? Sabe? Vamos trazer ele para a nossa realidade. Sabe? É entender quais são os valores, quais são as premissas que estão naquela organização. Isso vai muito além da cor da parede, né? Para dizer se uma empresa é de um jeito ou de outro, se ela é uma empresa inovadora, se é uma empresa... Como é que são feitas as metas dessa organização? Sabe? Se para você ter sua meta, o teu colega não pode ter a dele, como é que é o perfil da sua organização? Como é que vai ser a colaboração entre eles? Sabe? Se para eu ganhar o meu colega tem que perder, você já está recebendo muita informação numa situação dessa. Então, esse tipo de avaliação que é importante, e o candidato não está só se vendendo, ele também está comprando. E a gente tem, e aí você falou uma questão até para que você falou, para eu ganhar alguém tem que perder. Um dos nossos temas principais é aqui todos ganham. E é muito por aí. A gente entende que não é um mundo do ou, é um mundo do e, sabe? E a gente tenta traçar isso nas nossas ações, no dia a dia, etc. Ó, já tô com o ponto eletrônico aqui, ó. O pessoal falou que deu o nosso tempo. Queria agradecer você, Paiva, Kimbi, Gui, por participar desse bate-papo, que é bom que passa rápido, né? Foi muito rápido. Queria convidar vocês, 7h15 tem outro. O Paiva vai estar com a gente em outros debates também, mas obrigado, fiquem com a gente. Quem puder visitar o stand do Build Vita, dá uma passadinha lá, a gente está também cadastrando currículo. É bom para a gente e é bom para vocês também, tá? Gente, brigadão, Paiva, brigadão, Gui, Amandinha, grande beijo para vocês. Até a próxima, tá? Valeu, pessoal. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Prazer estar aqui com vocês. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite. A gente se vê ao decorrer dessa semana. Valeu.